Olá, bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje o devocional tá saindo um pouquinho mais tarde, gente, que eu estou fazendo com vocês em tempo real aqui. Eu vou estar fazendo o meu devocional e vocês, talvez aqueles que acompanham no primeiro horário, talvez não tenham conseguido tá assistindo, mas se chegou para você esse vídeo, chegou a notificação que você já é inscrito, você faça aí no teu melhor horário. E se você tá chegando por aqui agora através desse vídeo, senta um pouquinho aí, pega um caderno, pega a tua Bíblia. Se você não tem a Bíblia aí ainda, depois adquire uma Bíblia, mas baixa aí no teu celular um aplicativo e acompanhe junto comigo a leitura que nós vamos estar fazendo aqui hoje. Eu estou fazendo aqui no meu quarto, como vocês, quem me acompanha já sabe, que eu faço meu devocional no meu quarto, que eu ainda não tenho um lugar separado. Como eu já disse, não precisa ter um lugar separado para você fazer teu devocional. O melhor lugar é o teu quarto, né? Porque como tem até um louvor que diz, fecha a porta do teu quarto e ora, né? Fecha a porta do teu quarto e ora. Fica no secreto com Deus, você e Ele. E é isso. Eu vou estar aqui meditando, lendo, né? Como quem me acompanha já sabe que eu leio esse livro aqui, ó, 5 Minutos com Jesus. Tem vários livros que são devocionais, assim, de mensagens diárias com Jesus. Você pode estar comprando também. Aproveitar e criar esse hábito a partir do ano que vem. Compre um livro aí de 2026, mensagem diária com Jesus, para você estar lendo todos os dias. Às vezes vocês têm aquela dificuldade para ler a Bíblia. E aqui ajuda muito, porque aqui você vai ler aqui uma mensagem e... Que nem aqui, ó, no dia 3 de outubro, né? Eu vou estar lendo aqui uma mensagem e aqui tem escrito qual parte da Bíblia, aí não vai dar pra vocês verem, tá? Por causa da luminosidade. Qual parte da Bíblia pra gente ler, pra gente ter uma base, né, de onde ler. Aí aqui mesmo fala, né, que a mensagem de hoje aqui, que é do dia de hoje, do dia 3 de outubro, está lá em Abacuque, capítulo 1, aí fala do 1 ao 4 e do 2, capítulo 2, do 1 ao 4 também. Mas eu prefiro, assim, ler o capítulo inteiro, entendeu? Eu leio essa partezinha e também gosto de ler inteiro, pra não ficar só com um versículo, mas o contexto inteiro, pra entender melhor. Mas então eu vou estar lendo aqui o meu e vou voltar com vocês, trazendo o meu entendimento de hoje do meu devocional, tá bom? Então acompanhe aí, faça aí a tua leitura da tua Bíblia. Se tiver um livro, de um livro. Se não tiver, adquire, gente, um livro, uma Bíblia. É muito bom você ter. Mas, né, se você não tem condição no momento de ter, clame ao Senhor que Ele te dará, tá bom? E baixa a Bíblia no teu celular. Eu acredito que tem como também você conseguir baixar alguns livros também pelo celular também para estar lendo, tá bom? Então deixa eu fazer meu devocional aqui. E você segue aí fazendo o teu estudo, a tua leitura, mas já nós acompanhamos tudo junto. Só uma pausazinha pra mim fazer o meu, mas pra você é rapidinho. Gente, eu tava aqui lendo Abacuque, né? Como eu disse pra vocês, eu leio aqui, né? E daí tem a mensagem aqui falando do Abacuque, capítulo 1, capítulo 2. Só que aqui fala alguns versículos só. Eu quis ler tudo. A mensagem de hoje aqui, na leitura diária, ela pergunta assim, ó, no comecinho: até quando, Senhor? Né? Que é a pergunta que Abacuque fez. Aí aqui ela fala, né, a respeito do que houve, né, em 2024, lá
no Rio Grande do Sul, né, a tragédia que aconteceu lá, e declara assim que muitas pessoas ali naquele momento poderiam estar clamando, fazendo a Deus a mesma pergunta que Abacuque fez, né, nos tempos antigos, quando eles estavam sofrendo perseguições, e ele via ali que os ímpios prevaleciam, e eles estavam, mesmo adorando ao Senhor, eles estavam sofrendo, e Abacuque dizia ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando que os ímpios vão vencer? Até quando que os ímpios vão ficar sorrindo? Enquanto nós que buscamos ao Senhor estamos aqui perecendo. Vou ler só um pedacinho aqui, ó, que fala aqui, ó: vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa, né? Tem Abacuque capítulo 2, versículo 1. Só que aqui ele fala: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Está escrito em Abacuque capítulo 1, versículo 2. Abacuque, gente, é um livro muito pequenininho da Bíblia. Ele tem somente 3 versículos, tá? Eu aconselho você, né, no dia de hoje, pegar um momento do teu tempo aí, seja, como esse vídeo, como o devocional de hoje vai ser um pouquinho mais tarde pra vocês, talvez quem tem costume de fazer cedo já não conseguiu tá fazendo, mas se você tá ouvindo agora, talvez você passou por ele, talvez você não vai tá ouvindo falar isso, mas se você parou, pelo menos pra ouvir um pouquinho, eu peço a vocês, pare, pelo menos no horário depois do almoço, você tem aquele tempinho que você vai descansar, né? Pare e leia Abacuque. Ele é um livro bem pequeno mesmo, somente 3 versículos, como eu disse pra vocês. E aqui, Abacuque primeiro pergunta a Deus, né? Ele faz essa pergunta e o Senhor responde a ele, né? Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam. Se lhes fosse contado, estou trazendo os babilônios, não cruel e impetuoso, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina, que mergulha para devorar todos, vem prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas a conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Só que aqui está o Deus escrito em minúsculo. Quando você vê Deus escrito em minúsculo na Bíblia, não é o Deus Todo-Poderoso. Deus aqui que ele quer dizer que eles têm por Deus, são outras coisas, outros deuses, né? Que são considerados. Quando você vê Deus minúsculo, não é o Deus Criador, tá? Aí, novamente, Abacuque reclama, né? Reclama não, ele dá a sua queixa ao Senhor de tudo que tá passando, dos sofrimentos. Aí ele fala, né, que os injustos, né, estão ali com as suas redes, puxando, né, os justos, né, devorando os justos. E o Senhor responde, né. Aí aqui tem, né, a queixa de Abacuque e as respostas do Senhor. Assim como as queixas de Abacuque, muitas vezes pode ser a tua queixa ou no dia de hoje. Pode ser a tua queixa agora. E Deus vai te responder. Assim como ele responde a Abacuque, ele vai te responder, né? Pode até ser mesmo aqui nesse mesmo versículo, nesse devocional que eu estou falando aqui com você. Então, eu não vou ler tudo aqui, porque senão vai demorar, vai se estender muito. Mas aqui tem uma parte que eu marquei. E daí o Senhor diz assim... de fato, a riqueza é ilusória. E o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz, como a sepultura, e como a morte nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos, né? O Senhor está falando de fato, o ímpio, ele
Ele tem a sua riqueza, mas a riqueza do ímpio é ilusória, né? A riqueza dele é ilusória, logo vai acabar, logo vai se passar. E é só aqui terreno, é só aqui, né? Aqueles que correm somente atrás de riqueza e passam até por cima das pessoas para conseguir aquela riqueza. Não tem humildade, não tem amor ao próximo, não tem, né, cuidado com as pessoas, mas só pensam em si mesmo. Essas pessoas, tudo isso é ilusório, tudo isso vai se acabar. E quando acabar, né, quando chegar o dia da salvação do Senhor, isso vai ficar para trás, né? A realidade é o que Deus nos mostra. Às vezes você pode estar passando por tempos difíceis agora. A cada dia, né, gente? O Senhor diz: pega cada um a tua cruz e siga-me. A cada dia nós vamos passar por lutas, por batalhas, mas junto com o Senhor nós vencemos. Porque o Senhor disse também: não temas, né? Eu venci o mundo. Assim como eu venci o mundo, você também vai vencer o mundo, né? E no mundo vocês terão provações, no mundo vocês terão perseguições. Assim o Senhor já disse na palavra dele, mas quando nós estamos com ele, nós passamos tudo isso de cabeça erguida, nós passamos tudo isso com alegria, porque nós sabemos que assim como o Senhor venceu, nós também venceremos e nós receberemos a coroa da glória, né? E esses que acham que estão vivendo em glória agora, mas passando por cima de outras pessoas, não cumprindo a vontade do Senhor, é tudo ilusório, tudo ilusão. Gente, e aqui em Abacuque tem um versículo que é aqui no capítulo 3 do Abacuque, né? Depois que ele fala com o Senhor, né? Tudo, ele faz as suas queixas, Deus fala com ele entende, daí ele faz a oração ao Senhor. Mas aqui no finalzinho da oração de Abacuque, que eu quero ler, que eu quero que vocês se atentam, que inclusive tem um louvor que fala dessa parte aqui, ó. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor, o soberano é a minha força, Não, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os servos, faz-me andar em lugares altos, né? Depois que ele fez as queixas ao Senhor e o Senhor explicou a ele conseguiu entender. Então ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, né, da vinde, mesmo assim eu me alegrarei ao Senhor. Como tem um louvor que fala: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então é isso que Abacuque disse: ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, gente, eu sempre confundo esse louvor, ou minta, não sei, que não tenha, né, o fruto da videira, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Então alegre-se no Senhor todo tempo, em todo tempo, não importa mesmo que você tenha, que você não tenha. Como diz, né, quando a gente faz ali, a gente vai casar, né, a gente faz aquele compromisso ali, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Gente, isso é uma coisa que a gente faz com Deus, né, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todos os momentos da nossa vida nós temos que estar ligado com Deus, sabe? O noivo e a noiva, né, estão ali se casando e fazendo aquele compromisso nupcial, é uma simbolização de Deus e nós, né, porque nós somos a noiva de Deus, a igreja é a noiva de Deus e a igreja somos nós, e nós fazemos esse compromisso com Deus, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, né? Na riqueza ou na pobreza, até que só que daí com Deus não é até que a morte nos separe, né? Porque até que a morte nos leve mais perto do outro, porque com Deus, quando essa vida que acabar, aí sim nós vamos viver eternamente com Deus, se a gente permanecer na presença dele. E, né? Então, fique com essa mensagem aqui. É Abacuque, capítulo 3, versículo do 17 ao 19. E declame
ao Senhor, declare ao Senhor essa oração hoje, diz a Ele, mas de todo o coração, não só que sejam só palavras, não. E quando você ouvir um louvor, ouça Ele mesmo, entenda e declare realmente isso, né? De todo o coração, e pratique o que você ouve. Então diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor. E se alegre no Senhor todos os tempos, todos os momentos. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. E façam a tua oração ao Senhor de todo o teu coração, tá bom? E espero que vocês tenham gostado, entendido e consigam ter acompanhado no devocional de hoje, porque como eu disse para vocês, eu trouxe um pouquinho mais tarde. Peço perdão, né, aqueles que têm costume de acompanhar pela manhã. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar agora um pouquinho mais tarde, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até o próximo devocional. E tchau, tchau. Que Deus abençoe o dia de vocês.